E se um dia o seu filho chegar a casa e disser: Mãe, pai, quero ser padre, muito provavelmente vai ficar em estado de choque sem saber que palavras utilizar. O passar dos anos alterou a forma como as famílias encaram o sacerdócio. Portugal tem hoje cerca de metade dos padres que tinha há meio século. Contudo, o trabalho que as dioceses têm feito a nível da pastoral vocacional já começa a dar os seus frutos. O número de inscritos nos seminários tem vindo a aumentar. São homens que deixam para trás família, amigos e projetos para entregarem as suas vidas nas mãos de Deus. Em Nome do Pai é uma reportagem que fala dos que fazem do seminário a sua casa, mas que fala também dos que não resistiram ao chamamento da vida lá fora. Aos 12 anos, a vida são sombras e silhuetas desfocadas. Há quase tudo por saber e tanto por construir. Ruben decidiu internar-se no seminário de Nossa Senhora da Conceição em Braga, experimentando um corajoso grau de desfoque. Não lhe bastaram as incertezas da idade. Tive esta ideia com 8 anos. Com 8 anos uma pessoa não sabe nada, quer dizer, se me perguntassem o que era um seminário, eu não sabia. Eu só sabia que queria ser padre, só sabia que queria ser como aquele homem que estava ali em cima do altar. Não sei muito bem porquê, sou sincero. Ao longo da nossa vida uma pessoa vai percebendo algumas questões, mas essa é uma das questões que ainda hoje não entendo como é que uma criança com 8 anos, ainda por cima eu, que era uma pessoa bastante irrequieta e brincalhona, como é que eu ia ser padre e queria ser padre. Portanto, foi uma decisão minha, sempre, até hoje. O desejo de ir para o seminário foi reprimido durante muito tempo, até ao dia em que decidiu soltar um nó que tinha na alma. Tive muitas reservas, porque de facto, como eu disse, era uma pessoa bastante irrequieta e se chegasse a casa e dissesse aos meus pais que ia ser padre, as coisas não iam correr muito bem, não é? Portanto, tomei a decisão de não dizer nada. No entanto, chegou a certo ponto que já se não dissesse, explodia, pronto. E então disse, no meu 5º ano disse que gostava de ser. No início foi muito complicado para eles entender, porque de facto, desde que há memória, nunca ninguém tinha tido essa ideia na minha família. Filipe ainda se está a ambientar às rotinas do seminário. A sua caminhada começou este ano. Procurava uma vida normal, mas o ponteiro da bússola levou-o até Deus. Era uma vida como muitos jovens. A terminar o mestrado, terminei o mestrado, a procurar emprego na área, que é aquilo que pretendemos, não é? Mas sempre me questionei de poder vir a, pelo menos, responder da questão porque não ser padre. Obviamente que tentei sempre fugir. A Bíblia aproxima-se da meta, já lá vão 6 anos desde o dia em que chamou o seminário de casa pela primeira vez. Uma mudança radical que deixou para trás uma promissora carreira como bancário. Eu tomei a decisão na minha vida de seguir os passos que Deus me pedia e que eu sentia que era aquilo que Deus me pedia, não é? Na altura até foi assim um bocado dramático, porque os meus pais não percebiam, nem os meus pais, nem os meus amigos. Os meus amigos perguntavam-me, mas então como é que tu deixas um trabalho que era um trabalho já na altura de grande responsabilidade, um trabalho que dava prestígio social, que dava estabilidade económica, e vais por uma coisa que na altura não sabia bem o que era. Eu próprio também não sabia muito bem, não é? Ruben, Filipe, Abílio, os 3 frequentam o Seminário Conciliar São Pedro e São Paulo em Braga, um dos 24 a funcionar no nosso país. Quem aqui chega já se encontra na última etapa da sua formação para o sacerdócio. Portugal tem hoje cerca de metade dos padres que tinha há meio século. Contudo, a aposta que as dioceses têm feito a nível da pastoral vocacional já começa a dar os seus frutos. Sentimos também esta necessidade hoje da Igreja ir também ao encontro dos jovens, fazer a proposta, e tem sido fecundo e temos tido também o retorno desse investimento, não de uma Igreja que está apenas à espera, mas de uma Igreja também que vai ter com os jovens, numa sintonia sempre com os seus párocos, e vai procurando também interpelar os seus jovens para fazerem esta caminhada de discernimento.
Embora o cenário ainda seja negro, o cônego Vítor Novaes prefere não falar numa crise de vocações. Eu prefiro falar antes de uma crise de proposta. Porque as pessoas a quem se vai propondo vão respondendo e cada uma vai encontrando na Igreja o seu modo concreto de responder ao chamamento de Deus. O que me parece é que nós devemos estar atentos para que esta crise de proposta não leve a demasiadas crises de resposta. Entrar no seminário é um passo arriscado, cheio de dúvidas e hesitações. Deixa-se para trás família, amigos, sonhos e projetos. Deposita-se tudo nas mãos de Deus, em nome de um chamamento. O chamamento não se dá de uma forma muito física ou com acontecimentos espetaculares, portanto, dá-se de formas implícitas que uma pessoa tem de ir lendo esses sinais que são dados. Eu tenho alguns amigos meus que dizem: epá, eu não acredito nada disso porque a mim ninguém me diz nada, não é? O chamamento é algo muito complicado, muito fácil para quem o tem de perceber, muito difícil quem está de fora a entender isso. Porque explicar, quer dizer, é uma inquietação interior que nos faz perceber algo mais, não é? Ao longo do caminho há sempre momentos de dificuldade, de hesitação, de dúvidas mesmo se de facto é por aqui, de olhar para outros caminhos, inclusive, que poderiam até ser mais aliciantes. Foram esses caminhos mais aliciantes que Luís decidiu percorrer. Desde pequeno, sentiu vontade em frequentar o seminário. Esteve no seminário menor, passou para maior, desistiu no primeiro ano. O chamamento da vida lá fora soou mais alto. Procurava vir ao exterior, viver outras experiências, contactar de perto com os jovens, porque tinha que ir buscar ao exterior algo que me completasse e que me realizasse. E o seminário não estava a ser espaço para isso. Era sempre muito gostoso quando, ao domingo, por volta das 18 horas da tarde, sabia que pronto, tinha que deixar novamente aí mais uma semana à família para regressar ao seminário. Quem aqui entra aceita as regras rígidas de um jogo complexo. Casar e ter família são páginas arrancadas da lista de sonhos. Constituir família, ter filhos, isso é algo que eu pensava e que gostava. Não vou dizer que não gostava porque penso que ter um filho deve ser uma coisa maravilhosa, não é? Mas quando somos chamados a seguir um outro caminho, e neste caso tive que reformular esse sonho e pensar que terei outras responsabilidades. O facto de nós fazermos aquilo que gostarmos faz nós sermos pessoas equilibradas, ao ponto de perceber aquilo que é mais fundamental para nós. E se o fundamental é casar, se o fundamental é ter filhos, quer dizer, se me perguntassem se eu era feliz se tivesse filhos ou se tivesse uma esposa, era. Agora, eu acho que a pergunta não era a pergunta certa não é se sou feliz ou se deixo de ser feliz. Naquilo que me sinto mais realizado a ser, portanto, e acho que essa é a pergunta importante. Jorge também descobriu a fórmula de Deus na sua vida. Fez do seminário a sua casa até há bem pouco tempo. A ordenação sacerdotal há 2 anos foi o abrir as portas para uma nova experiência. Há dias de tudo. Não que eu me sinta mal como sacerdote. O que é que acontece? Há dias que tu te sentes mais capaz ou menos capaz. Há dias em que me sinto com mais força e com mais garra e com vontade de avançar. Há aqueles dias em que a gente está mais cansado e parece que os braços caem, que há o desalento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou feliz como sacerdote, mas sinto também que tenho muita responsabilidade. A ideia que eu tinha de seminário foi muito diferente depois de estar no seminário e viver em seminário. Tinha uma imagem de uma casa fechada, aqueles rapazinhos certinhos. E na verdade nós somos, depois de lá estarmos, verificamos que somos totalmente iguais aos outros. Rimos, choramos, brincamos, jogamos futebol. Verifica-se que somos totalmente iguais aos outros, sem nada. Apenas à procura de um caminho. Para Ruben e Filipe, ser padre ainda é uma meta distante, separada por muitos anos de formação, mas principalmente separada por uma jornada à procura de certezas.
há sempre momentos de deserto, não é? Mas pronto, acho que uma pessoa muito rapidamente se recorda daqueles momentos em que de facto as coisas correram bem e pronto, e a vida dá uma volta e começa tudo a correr bem outra vez, não é? Com o tempo nós vamos começando a perceber o porquê de deixar certas coisas para trás, mas obviamente que é difícil. Não há uma régua que começa, portanto, eu estou a 90% de certeza, estou a 100% de certeza. Mas eu acho que sinto a pouca incerteza que tenho de se quer ser ou não padre. É bom, porque faz com que nós andemos sempre para a frente em busca sempre daquela certeza maior. Ainda estou mesmo no início da caminhada, mas começo a ter mais segurança e mais firmeza e confiança que realmente existe algo que me chama para seguir esta vocação.